Na foto abaixo, você observa um avião reabastecendo outro em pleno voo. Pode-se afirmar que os aviões estão em repouso? Esse tipo de questão é bem legal porque a gente pode exercer a nossa criatividade e criar situações não muito reais. Apesar que isso aqui é algo que acontece bastante. A imagem não é das melhores, mas aqui ó, a gente tem um cabo que serve para passar combustível. É algo relativamente comum um avião levar combustível para outro em pleno ar. Eu sei que isso não é uma situação tão acessível assim, muita gente, a maioria, nem sequer andou de avião na vida, mas o legal da física é que você pode fazer analogias bem semelhantes com a vida real. Então você pode pensar num carro, numa moto e as situações que envolvem abastecimento. Então, quando você vai num posto de gasolina, você tem lá a bomba, eu nem sei desenhar uma bomba, tá? Mas aí você tem lá uma bomba de combustível, e aí você precisa se perguntar se o seu carro, quando você vai abastecer, ele está em movimento ou em repouso em relação à bomba. Quão parecida é essa situação com a situação aqui da questão? Você desliga o carro, a bomba está em movimento, você com certeza vai me responder que está sempre parado, né? Você chega, estaciona o carro, faz uma manobra ali, grita um frentista e abastece. De forma semelhante, se vocês estão também lá numa rodovia, sua gasolina acaba, vai chegar um carro e ele também vai parar lá para abastecer o segundo carro. Ou seja, se você buscar na sua vida real, em carros, motos, em outras situações, você vai ver que esse contexto de abastecimento, você sempre precisa dos dois veículos em repouso, parados ou, mais importante ainda, na mesma velocidade, que é o caso dos aviões, que é o caso de você assistir filmes como Velozes e Furiosos. Você já percebeu naquelas cenas de ação onde um cara vai pular de um carro para o outro, de um caminhão, de um avião, essas coisas, eles sempre se alinham na rodovia e igualam a velocidade, né? Eles tentam o máximo possível ficar sempre na mesma velocidade para ter um movimento, para ter uma ação, alguma coisa assim. Isso acontece porque não dá para você abastecer com velocidades diferentes. Você pode até estar em movimento, mas tudo precisa estar em movimento ao mesmo tempo. Esses dois carros aqui, por exemplo, se os dois estiverem a 100 quilômetros por hora, um do lado do outro, você também consegue abastecer, que é o que esses aviões estão fazendo, só que numa velocidade muito maior, claro. Já aqui na bomba do posto, os dois estão em repouso, com a velocidade relativa de zero. Então, para responder essa questão, você pode falar que sim. Se a gente considerar o referencial dos aviões, e volta lá no. Se você não lembra o que é referencial, volta no exercício anterior, ou na minha aula completa, que eu já fiz revisão pro Enem ali de cinemática, expliquei e defini bonitinho tudo que é referencial, distância, velocidade, movimento e etc. Nesse contexto dos aviões, o repouso, na verdade, é tudo aquilo que tem a mesma velocidade. São só os dois aviões. Se a gente considerar os dois como nosso referencial, então sim, eles estão em repouso. Porque a distância entre um e outro, ó, essa distância aqui, vamos chamar de delta x, ela não muda. A posição deles em relação um ao outro nunca muda, porque os dois possuem a mesma velocidade nessa direção aqui, da esquerda para a direita, por exemplo. Eles estão sempre indo da esquerda para a direita a 100 quilômetros por hora. Ou melhor, vamos colocar um número mais plausível, né? Vamos colocar, sei lá, 250 quilômetros por hora. Um pouquinho mais rápido. Porém, se você considerar as pessoas lá embaixo, ó, imagina que tem uma pessoinha lá no chão. Perceba que se a gente fizer essa mesma reta, vamos ter aqui, né, um delta x2. Essa aqui é a segunda distância, a segunda posição. Só que como esses aviões estão em movimento, ele vai andar, vai se deslocar aqui para a direita, como a gente disse. Só que agora, olha, vamos marcar até o mesmo ponto. Ó, perceba que essa reta mudou, certo? Porque um objeto está em movimento, né? Na verdade, os dois aviões estão em movimento, mas a pessoa está parada. Então perceba ó, que na primeira situação a gente tinha o delta x2, uma distância bem pequenininha, e depois de um determinado tempo, a gente tem o delta x3 com essa posição, esse deslocamento grande. Isso significa que se a posição, o deslocamento mudou em relação ao tempo, ou seja, conforme o tempo passa, se você medir de novo a distância entre os dois objetos que você está comparando e essa distância mudar, significa que um dos dois objetos esteve em movimento, portanto, ele não está em repouso, certo? Então, resumindo, os aviões em relação um ao outro estão sempre em repouso, porque eles precisam manter a mesma velocidade sempre
para abastecer. Se esse aqui da frente, por exemplo, for muito rápido, ele vai levar o cabo do combustível junto, ou algo nesse sentido. Os dois precisam estar sempre na mesma velocidade para dar certo. Mas qualquer objeto fora desses dois aviões estão em movimento, ou seja, não estão em repouso. Então você pode responder dessa forma: os aviões estão em repouso, mas tudo que está externo aos aviões está em movimento, quando a gente considera um dos dois aviões como referencial. Espero que tenha feito sentido e até a próxima.